Bom dia, pessoal. Passando aqui para fazer mais uma aulinha hoje com vocês. Eu me chamo Edgar Viterbo e trabalho na escola Zumira Garcês. Pessoal, o tema da nossa aula hoje será hidrocarbonetos, certo? E o nosso componente curricular, né, é a química do terceiro ano do ensino médio. O objeto do conhecimento, princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento. A partir de agora, nós vamos estudar esse assunto para a gente melhorar mais ainda os nossos conhecimentos. Atualmente, é conhecido um número muito grande de compostos orgânicos. É essencial organizar esta vasta quantidade de substância para que possamos estudá-la. A seguir, serão estudadas e descrita também a conservação adotada pelos químicos para classificar e nomear os compostos orgânicos, em especial os hidrocarbonetos. E o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são substâncias que são constituídas exclusivamente por átomos de carbono e de hidrogênio. E como ele tem uma vasta quantidade de hidrocarboneto, eles são divididos em subclasses, conforme nós iremos analisar. São conhecidos atualmente mais de 20 milhões de compostos orgânicos, e para estudá-las de maneira sistemática, elas são divididas em funções, ou também chamadas de classe. A gente já vai ver alguma delas. A primeira subclasse dos hidrocarbonetos são os alcanos. Os alcanos têm cadeias abertas e apresentam apenas ligações simples entre elas. Observem nos exemplos abaixo, entre o etano, o metano, o metano, o butano, todos eles, as ligações entre os carbonos são ligações simples. Esse tracinho que existe entre um carbono e outro é o tipo de ligação. Ele também é conhecido, os alcanos também são conhecidos como parafinas, por fato que os alcanos são poucos reativos. Possui fórmula geral CnH2n mais 2. Ou seja, numa fórmula geral dos alcanos, e ele se diferencia de todos as outras subclasses, é possível identificar um alcano pela sua fórmula geral. Se eu observar que o número de hidrogênio é o dobro mais 2 do número de carbono, então eu estou classificando ele como um alcano. Então apenas o alcano é possível identificar através da sua fórmula geral, tá certo? Os alcenos são aqueles hidrocarbonetos de cadeias abertas, que possuem uma ligação dupla entre os carbonos. Observem nos exemplos abaixo, que entre um carbono e outro eu tenho uma dupla ligação. E, nesse caso, ele tem uma fórmula geral CnH2n, ou seja, o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono. Porém, essa fórmula geral, ela não identifica apenas os alcenos. Eles podem identificar uma outra subclasse. A gente vai já chegar lá, tá bom, pessoal? E a questão dos alcenos, comparando com os alcanos, eles são mais reativos do que os alcanos. Por quê? Porque possuem maior reatividade, eles conseguem se ligar às moléculas de hidrogênio e não se separam com facilidade, como acontece nos compostos saturados, aqueles que têm apenas ligações simples. Então a dupla ligação ela é mais forte, ela consegue manter ligados os elementos que estão com ela. Então assim ele não perde os outros elementos químicos que estão ligados ao carbono, tá certo?
E é interessante também vocês observarem aqui na nomenclatura, que a gente também vai falar sobre ela um pouquinho, introduzir aí no finalzinho do nosso estudo. Observe que o butano, lá atrás, ele tem um início, um meio e um fim nesse nome. Esse início, chamado de prefixo, ele indica a quantidade de carbonos que eu tenho na minha substância. Então, o butano são 4 carbonos. Essa partezinha que está em vermelho, que vocês notam aí, ó, an, é o infixo. Ele se dá de acordo com o tipo de ligação. Se é an, são ligações simples. Se é en, são ligações duplas. Se é in, são ligações triplas. Eles também podem dar duas ligações duplas, então é di-en. Ou ele pode formar um ciclo. Então você vai chamar ciclo butano, ciclo etano, tá certo? Também vai ter esse tipo de ligação aí. Aqui nos alcenos, você pode observar também, ó, but 2 tracinho n. O orzinho do final é da classe ou da função, como vocês queiram dizer. A função que nós estamos estudando é hidrocarboneto. Então, por ele ser hidrocarboneto, ele termina em O. Se eu tivesse uma função álcool, então terminaria com ol, né? Etanol, entenderam? Se fosse um aldeído, terminaria com al, propanal ou metanal, tá certo? Então, o finalzinho do nome indica a função ou a classe que ele pertence. E você observa que também tem um númerozinho entre esse nome, ó, número 2. Nesse caso dos insaturados, ou também em ramificações, ele vai indicar a posição que vai estar ou a minha insaturação ou a minha ramificação. Quando a gente estiver falando sobre nomenclatura, a gente vai identificar isso com mais precisão. Tá bom, pessoal? Por enquanto, é só isso. Aí do lado tem alguns exemplos. Metileno, propileno, butileno, isobutileno, que também são alguns nomes que podem ser usados para os alcenos. Alcinos são cadeias abertas que possuem uma tripla ligação. Observe aí que entre os carbonos existe uma tripla ligação. E aí o in, né, no nome, indica essa tripla ligação. Então, prop de 3, in, que são ligações tripla, e O, que é um hidrocarboneto. Observe que nesse caso, os alcinos têm forma geral CN, H2N, menos 2. Porém, também não é possível identificar um alcino, ou um alcino, exatamente, através da sua fórmula geral. Eu preciso de mais informações para me identificar ele, tá certo? E quais são essas outras informações? Também vou repassar para vocês nos nossos próximos estudos. Densidade, polaridade, quantidade de carbonos que existe na cadeia, tá certo? Então, a partir daí, é possível identificar esse tipo de elemento, se é um alcino, se é um alceno, se é um alcadieno, e aí por diante, tá bom? Através da fórmula geral, só é possível identificar os alcanos. E entendam por quê. Os alcadienos, né, que tem dupla ligação, e também são cadeias abertas, eles possuem fórmula geral CN H2N-2. Então, a fórmula geral dos alcadienos é a mesma fórmula geral dos alcinos. Então, se eu fosse apenas observar a fórmula geral, não era possível identificar, né? Aí não é possível identificar os alcinos dos alcadienos. É diferente esses dois, tá certo? Ciclanos e ciclenos. Veremos agora a formação das cadeias cíclicas, as cadeias fechadas.
e as suas características. Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada. Observe o ciclo aí, ó. Esses 5 carbonos, eles se fecham entre si. O que caracteriza uma cadeia fechada, pessoal? Lembrando aí, que os carbonos, eles todos são secundários. É isso? Então, os carbonos são todos secundários e caracteriza uma cadeia fechada. Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam apenas ligações simples e por isso tem o infixo -an entre os carbonos. Possui fórmula geral CnH2n, a mesma dos alcanos, olha aí. E fica o nome ciclobutano, como eu falei anteriormente. Os ciclenos têm fórmula geral CnH2n-2, também é igual a dos alcinos e dos alcadienos, essa fórmula geral. E como eu já falei, não é possível identificar apenas pela fórmula geral. No caso dos ciclenos, eles têm uma dupla ligação entre as ligações da cadeia fechada. Então, eu tenho uma cadeia fechada e dentro dessa cadeia fechada eu tenho uma dupla ligação. Tá certo, pessoal? Lembrando, cadeia fechada são aquela cadeia que é formada por todos os carbonos secundários. Cadeia aberta tem pelo menos 2 pontas, ou seja, nas pontas eu tenho carbonos primários. E aqui é a nomenclatura que eu havia falado. No livro de vocês vão encontrar na página 40 uma tabela com a indicação de nomenclatura. Lá vai estar dizendo o número de átomos, o prefixo, tá certo? E aí por diante. Lá na página 41, nós vamos ter alguns grupos funcionais, alguns sufixos, né, que são dados. Está aí do lado também, ó. O representa o hidrocarboneto, O representa o álcool, e aí por diante. Também vai ser indicado os infixos, que indica as duplas ligações, as simples, as duas duplas ligações, que é os tipos de ligações que o carbono faz. E mais adiante, na página 42, você vai ter alguns exemplos de forma geral, tá certo? Tendo alguns comentários. Esses comentários, eles são muito essenciais para que você entenda como é que funciona. Mas nesse primeiro instante eu vou apresentar assim só de forma grosseira essa nomenclatura, porque eu quero dar uma ênfase maior já na próxima aula, tá certo? Então, observem aqui, ó, carbono 1. 1 carbono, o prefixo é chamado de met. 2 carbono, diet. 3 carbono, prop. 4, but. E aqui, no exemplo que eu tenho, você observa aqui nesse exemplo, ó, but 4, an, que representa o quê? As ligações simples que existem entre os 4 carbonos, 1, 2, 3 e 4, e o O, porque ele representa o quê? Um hidrocarboneto. Tá certo, pessoal? Como eu falei, se fosse um grupo álcool, então no finalzinho aqui, no lugar do O, ele teria um ol. Tá certo? Se fosse um aldeído, seria al. Butanal, butanol, butanamida, butanona, ácido butanóico, tá certo? Iria ficar assim a nomenclatura dele. E aí a gente pode seguir essa mesma nomenclatura utilizando as duplas ligações, ó. Prop são 3, 1, 2, 3, o rosadinho aí. Aqui existe uma dupla ligação, então caracteriza, ó, esse en e finaliza com O. Propeno, ele é um quê? Ele é um alceno. Observe que o número de carbonos são 3 e o número de hidrogênio é o dobro. Não é isso? Então são 6 hidrogênios. No alcano, é o número de carbono, são 4, e o número de hidrogênio é o dobro mais 2. Então 8 mais 2, eu tenho 10 hidrogênios. Tá certo? Ótimo. Aqui é o quadro que eu falei para vocês, que tem também a fórmula geral,
o nome que vai ser dado a esse composto e os comentários que vocês devem observar. Pessoal, fiquem atentos a essas informações, tá certo? Elas são muito importantes e você tem que revisar, estudar em casa para que você tenha uma aprendizagem melhor. No final aqui, eu estou trazendo uma listazinha de atividades. São apenas 3 questões que vocês vão resolver. Anotem no caderno, responda e envie para mim ou marque a gente aí no Instagram, tá bom? A escola, professor Edgar. Tem um Instagram que é chamado de Ed Química. Procura aí. Começa a seguir lá que também vou postar o trabalho que vocês estão fazendo em casa. Pessoal, lembrando, pessoal, não estamos de férias. Nós estamos em estudo domiciliar devido ao Covid-19, tá certo? O vírus que está matando milhares de pessoas pelo mundo. Então, a melhor coisa que devemos fazer é ficar confinados em casa. Em casa. Professores, alunos, sociedade inteira. E nós não estamos de férias, nós estamos obedecendo, pessoal, a ordem das autoridades, dos nossos superiores, que é para ficar em casa. Então, nós estamos tentando melhorar aqui a qualidade das nossas aulas através de videoaula, de exercício. Eu sei que às vezes fica muito puxado para vocês ter que dar conta de tudo isso, mas nós estamos em casa, nós temos tempo para isso. Então vamos se dedicar, vamos estudar, que a gente vai conseguir melhorar o nosso conhecimento. Tá certo, pessoal? É um bom dia para vocês, um abraço e qualquer dúvida eu vou estar aqui para fazer o plantão Tira Dúvida com vocês, tá bom? Um abraço, até mais. Respondam as questõezinhas e me enviem, por favor.